Olá, muito bom ter você aqui nesse nosso espaço do podcast Pontos e Vistas, que é uma iniciativa da OAB de São Paulo. Hoje nós temos uma convidada muito ilustre, que é a doutora Silvia Felipe Marzagão, que é presidente da Comissão da Advocacia da Família e Sucessões da OAB São Paulo e também ouvidora da OAB na parte da mulher advogada. Seja muito bem-vinda, doutora. Muito obrigado por nos atender. Eu que agradeço o convite, uma honra imensa estar aqui com você nesse estúdio lindo. Estou impressionada, muito legal. Bonito, a iniciativa pessoal. É incrível da OAB. É uma iniciativa nova. Estamos começando uma série de debates, de conversas com várias personalidades do mundo do direito e também da sociedade civil. Que legal. A ideia é trazer várias pessoas para discutir de uma linguagem um pouco mais informal a justiça, que na minha opinião e de muita gente é o maior e mais importante poder de Estado. Sem dúvida nenhuma. Você também acha isso? Também acho. O pessoal fala muito em justiça social, que é importante, é óbvio, distribuição de renda. Sim. Mas um país sem um poder judiciário respeitado, sem uma regulação, é fonte também de tristeza e de declínio social. Sem dúvida, sem dúvida. O questionamento, quando as luzes partem para cima do judiciário, da atuação do judiciário, reflete em toda a sociedade, né? A gente vê que o questionamento sobre a funcionalidade, sobre a eficiência do judiciário, sobre a aplicação dos valores como a sociedade aguarda, de fato, faz uma sociedade mais enfraquecida, sem dúvida nenhuma. Hoje nós vamos falar sobre um assunto que eu não conheço muito bem, que é herança digital. Então, mas fica tranquilo que ninguém ainda... não sei se você que está assistindo conhece, mas eu não conheço muito bem. Mas eu sempre lembro, falando em herança, tem aquele ditado popular, né, que você conhece os amigos nas dificuldades, o cônjuge na separação e a família na herança. É verdade isso ainda? É verdade. Por que o vil metal, que é o dinheiro, ele é tão importante assim para as pessoas? Olha, eu acho, Sergi, que além de ser importante o vil metal, é esse momento que reflete a irresponsabilidade que as pessoas têm com os vínculos. Então, nós aqui no Brasil não temos uma consciência de pensar na morte, né? A gente diz assim, se eu morrer, não é se eu morrer, é quando eu morrer. Todo mundo vai, né? O que é um desperdício, diante do fato de que a vida é muito, muito legal, a gente faz uma série de coisas muito legais, mas é fato da vida, todo mundo vai morrer. Mas nós não temos uma consciência de pensar na morte como planejamento e de pensar em como os meus vínculos ficarão se eu faltar. E aí, diante disso, essa irresponsabilidade, que eu chamo assim, faz com que os inventários virem este inferno e as pessoas trazem todas as suas armas, todos os seus quereres, todas as suas subjetividades para esse momento, né? Então, aquela bicicleta de aro 14 que você ganhou, enquanto o seu irmão ganhou uma de aro 16, na hora do inventário vem à tona. Meu pai gostava mais dele do que de mim, minha mãe gostava mais, uma série de questões que parecem pequenas, mas que na hora da briga elas aparecem. Tem um outro jargão da área que é assim: a herança é o que os mortos deixam para os vivos se matarem. E é um pouco o que a gente acaba vendo acontecer. Diz que as certezas que a gente tem na vida é a morte e os impostos, né? Também nós estamos com vários jargões. De impostos a gente fala mais do que de morte. Mas todo governo quer dinheiro, né? Sim, o governo quer arrecadar. E eu acho que essa questão financeira, eu peguei dois aspectos aqui. A vida é muito legal. Há controvérsias, né? Porque existem dimensões da vida. Não existe também uma certa carga, porque a pessoa que morreu, o pessoal brinca muito, né? Brinca ou fala, a pessoa virou santa. Nossa, muito. As pessoas que são sucessores, que falam? Sucessores. São sucessores, elas às vezes não têm esse vínculo emocional que a gente imagina. Às vezes eu fico vendo, e hoje na internet é muito comum, já que nós vamos falar do digital, Dia das Mães. Você vê todo mundo colocando a mãe e tal. Às vezes nem gosta da mãe e a mãe não gosta do filho. E pai também. Muito. E às vezes você vê um silêncio ensurdecedor da pessoa que nem posta. Essa obrigação de estar bem com a família. A gente não é um pouco severo dessa pessoa querer
esses bens, ou brigar com o irmão na justiça, porque eles não têm vínculo e a pessoa morreu, ele também acha que tem o direito. E aquela pessoa que é mais próxima afetivamente, ela também se julga no direito de ter uma participação maior. Mas não é isso que a lei preconiza, né? Eu acho que você pegou o cerne dos problemas que a gente tem nos inventários litigiosos de um modo geral. A subjetividade das situações. Porque aquele que cuidou, por exemplo, do pai ou da mãe a vida inteira, se coloca num lugar de merecedor de mais que, de fato, a lei não dá. Né? Então, o que a gente tem numa sucessão legítima sem testamento é uma igualdade entre os herdeiros. Então, eu posso dispor em testamento, deixando mais para um, mais para outro, mas se eu não fiz o testamento, se eu tenho 2 herdeiros, eu vou dividir metade para cada um. Então, dentro daquela perspectiva legal que não há subjetividade com relação ao eu gosto mais, eu gosto menos, eu fiz mais, eu fiz menos, então, por esta razão, eu ganho mais, eu ganho menos. Só que, para nós que estamos aplicando a lei, é mais fácil pensar assim. Para aquele que passou 20 anos, né, para aquela filha que abriu mão da sua própria vida para cuidar dos pais por 50, 60 anos, enquanto os irmãos não fizeram absolutamente nada, e vai receber a mesma proporção daqueles, é algo extremamente injusto. E talvez, a grande maioria das vezes, o judiciário não forneça justiça, né? Ele não é sensível a esses aspectos. Não é, nem. Mas ele está certo em não ser? Com a legislação que a gente tem, está. Porque os casos, além da subjetividade, tem também circunstâncias diferentes. Às vezes a pessoa se afastou porque justamente a mãe ou o pai não queria essa pessoa mais. Porque a gente às vezes não percebe, mas existem os clubes sem dentro dúvida. De famílias. Sim, às vezes a pessoa afasta a outra sem querer, né? Sim, mas tendo em vista que a gente tem uma autonomia do autor da herança, do testador, de fazer essa diferenciação, porque 50% do seu patrimônio você pode dispor para quem você quiser. Então, o que o legislador pensa? Eu dei essa autonomia para o testador. Se ele, de fato, achasse que essa filha é mais merecedora, ele faria um testamento. Isso é uma presunção e a privilegiaria. Ele pode dispor 50% assim para uma pessoa que trabalha para ele? Pode. Metade, então, sim. Tudo. Sim. Eu posso dar tudo para uma pessoa que trabalha comigo, por exemplo. Depende assim, olha. Toda a metade. Se eu tenho herdeiros necessários, eu posso dispor de 50%. Se eu não tenho herdeiros necessários, eu faço por testamento o que eu quiser do meu patrimônio. Então, eu posso dispor metade para o empregado da minha casa e deixar a outra metade para os meus 5 filhos, por exemplo. 10% para cada um. Mas quais são os necessários, Zuzu? Os ascendentes, os descendentes primeiro, filhos, netos, dependendo da ordem. Ascendentes, cônjuge e agora, por equiparação, muito embora não esteja na lei, mas por um posicionamento do STF e por um posicionamento majoritário, o companheiro também. Então, hoje a gente tem filhos, né, netos e descendentes em geral, ascendentes, cônjuge e companheiro são os herdeiros necessários. Eu não posso afastar essas pessoas. Tá muito na moda o contrato de namoro, né? E pelo que eu sei, eu sou criminalista, eu vi que existe não uma coisa totalmente pacificada, o judiciário tem aceitado, a jurisprudência aceita, mas não é como um único elemento de prova, é isso? É uma circunstância, mas tem contrato de namoro que vai desaguar numa união estável, por exemplo? Sim, o que a gente tem hoje, a união estável é uma linha muito tênue entre os relacionamentos. Os namoros hoje eles não são assim como eram antigamente, o namoro, o noivado, o casamento. Né? O namoro ele tem um fim em si mesmo, especialmente para as pessoas mais velhas, que já casaram 2, 3 vezes, agora a gente está junto, namorando, sem nenhum tipo de impacto patrimonial e sem um elemento subjetivo de constituição de família. A gente namora, vai jantar, vai viajar, dorme na minha casa eventualmente, tem lá uma gavetinha até na minha casa, mas ela tem a casa dela, eu tenho a minha, a gente não tem um relacionamento que constitui uma família. Só que, como não é necessário um documento dizendo nós vivemos em união estável, e a lei é bastante ampla com relação a isso, o que eu preciso? Uma relação pública, notória, contínua e com fim de constituição de família. Esse elemento subjetivo é subjetivo. E a gente vê cada vez mais o reconhecimento dessas uniões de uma forma até fácil, né? De dizer assim. Então, se eu tenho, a gente passa juntos os finais de semana, vai na minha casa, eu vou na casa dele, convive com os meus filhos, é uma relação pública, recebi lá um convite de casamento, senhor e senhora, pronto, são marido e mulher. Então, para afastar isso, as pessoas estão dizendo, olha, nós não temos essa intenção. Então, a gente vive como namorado. O que separa o namoro da união estável é a finalidade
presente ou futura de constituir família? Presente. A união estável, você já é família. Eu olho para você e para sua companheira e falo, eles são casados. A única diferença que existe é que ele não tem um papel. Mas se eu olho e falo assim, aquela pessoa é a esposa dele. Mas pode ser casado morando em casa separada. Pode. Então não tem aquela coisa mesmo como é que chamava antigamente em latim? Morius chorius, né? Mesmo a união estável pode existir morando em casas separadas, né? Porque não é um elemento, a coabitação, estar morando junto, não é um elemento de constituição da união. É um elemento indicativo, morar junto, né? Mas não morar, não afasta. E o tempo? O tempo conta, não? Conta para demonstrar que é uma relação duradoura, mas não tem tempo mínimo. Então isso é algo que tem causado preocupação. Hoje é muito difícil você conseguir manter uma relação sem nenhum aspecto patrimonial se você não regulamentou essa relação. E como a gente tem a inclusão do companheiro também como herdeiro necessário, porque tem situações em vida e tem situações em morte, né? Então, se eu posso fazer, por exemplo, enquanto a gente está vivo, faço um contrato de união estável com separação total de bens, convencional, está resolvido o problema. Só que se você morrer, esse companheiro é herdeiro, mesmo estando num regime de separação convencional de bens. Entendi. Então, a gente tem implicações que aí trazem esses novos elementos, como a contratualização das relações familiares, algo que está super em voga agora. Nos contratos de namoro, eu chamo de os contratos para organização da conjugalidade, que eu chamo de contratos paraconjugais. Então, dá para a gente pensar em alternativas. O pessoal aceita bem ou ainda tem aquele constrangimento? Parece que você está impondo... porque é sempre evitar o enriquecimento. A pessoa vai querer... o cônjuge... Geralmente é mais do homem propondo para a mulher. Como é que funciona? Não isso? Tanto, assim. Não? As pessoas que conversam, se entendem, dialogam e chegam na mesma conclusão com relação ao relacionamento, aceitam super bem, com naturalidade. Porque faz parte da vivência delas, né? As imposições, elas não são aceitas nem de um lado nem de outro. E daí, assim, as imposições, elas aparecem quando a relação não é um namoro. E aí esse contrato não vai salvaguardar. E vai ser um elemento de prova, mas que não não vai ser confirmado depois. Exatamente. As pessoas estão há 10 anos juntas e fazem um contrato de namoro. É como, isso, por exemplo, uma união estável. A gente faz nós dois aqui um contrato de união estável aqui. Eu sigo a minha vida, você segue a sua. A gente não vive em união estável, só tem um documento. Aí você vai lá questionar, pô, nós fizemos isso numa brincadeira, em Las Vegas, sabe, coisas assim? Não existe. Eu preciso ter fundo real, de realidade para sustentar o documento, sem dúvida nenhuma. Por que as pessoas casam em Las Vegas, hein? Eu nunca entendi direito acho isso. Acho que piram um pouco, o que tem lá? Tem lá um cartório, você sai com a certidão? Tem umas capelinhas, mas você não pode assim. fazer isso no Brasil, aqui em São Paulo? Mas aqui não é tão rápido, né? Aqui tem proclamas, aqui tem lá você casa na hora, né? Entendi. Aqui tem um rito. Lá você pode aqui casar... Aqui você para pra pensar, lá você bebe um porre e casa. Escuta, você concorda com a fala desse desembargador agora essa semana? Foi agora, não sei exatamente o dia. Que ele falou que as mulheres estão correndo atrás dos homens? Olha, lá do Paraná? Eu não consegui rodar a fala inteira, tamanho, assim... Foi tirada do contexto? Palavra, não tem contexto para tirar ali. Porque é uma moda também falar, tirou do contexto. Não, é o pensamento, sim, é uma forma misógina, machista de se colocar, de dizer e de desmerecer as mulheres. Então, assim, acho que não há como... em alguma maneira, concordar com nada do que foi dito aqui. E espero que o Tribunal do Paraná seja bastante firme. Rígido, mas é difícil, né? A parte disciplinar, a punição, tem a ver também com o concurso público, com a falta de respeito às regras. Se um desembargador não respeita as pessoas e as regras, o que vai dizer do cidadão, isso, né? Isso se chama privilégio. Veja com que forma uma pessoa, como aconteceu com aquele desembargador do TRT, que negou preferência para... Então, ele se teve o da carteirada em Santos também, que foi, sabe o que você está falando? Não vi esse. Não, esse foi mais antigo. Que ele parou os policiais e deu uma carteirada. Por causa da máscara, não é? Isso, eu não vou usar a máscara. Então, veja com que facilidade essa pessoa se coloca no lugar. Eu não vou cumprir a lei. Aquele desembargador que não permitiu que a advogada grávida fizesse uso da palavra com preferência, não é que ele estava permitindo, não. Ele estava descumprindo uma lei que existe. Acabou. E ele fala, gravando numa sessão, eu não vou cumprir a lei. Doutora fale o que quiser, o procurador fale o que quiser, o advogado fale o que quiser, eu não vou cumprir a lei. É essa a fala dele. Simples assim. É impressionante, né? Isso que está gravado. É isso.
Isso porque tá gravado. E aí ele sai de licença se dizendo muito chateado pela repercussão. Que eu tive um histórico. Mas a vida é assim, você tem um histórico. Você errou, vai ficar marcado. Ele devia ter pensado. Porque os próprios colegas dele pediram. Não. Dava para ter pensado bem. Disse, gente, eu tô num dia ruim. E, doutora, a palavra é sua. Que ele estava num dia ruim, isso ficou claro. E ele mesmo falou. Ele, inclusive, parece que está com problemas psicológicos, com todo o respeito. O judiciário não tem como que nos remete a outro problema, que é não só o concurso, mas uma revisão periódica das faculdades da pessoa. Se a pessoa não está em condição, juiz com depressão, não dá, né? Ele tem que se afastar, tomar remédio, ser bem tratado, como respeito. Não, gente, assim, é uma carreira muito dura, uma carreira que assim, exige demais. Há muitos profissionais extremamente sérios, vocacionados. A gente que advoga, né, que está no dia a dia, a maioria é assim, né? A gente tem que falar isso, tem que reconhecer. O Tribunal de São Paulo, os juízes em São Paulo são extremamente bem preparados. Assim, nós temos esse perfil. Só que se há alguém que não está nesse perfil, não pode ser acobertado pelo cargo. Mas você não acha? Eu sempre defendo isso. Você não acha que falta no concurso público uma aferição um pouco mais de inteligência emocional? Porque assim, bem preparados aqui em São Paulo na parte técnica. Estudam, tiram 9, 10, passam no concurso, mas não é aferido assim se ele tem capacidade negocial, se ele sabe ser contrariado, se ele sabe ter recuo, se ele sabe pedir desculpa. Sim. E se ele gosta de gente, juiz tem que gostar de gente. Não pode ser uma pessoa inteligente. Eu tenho QI 280, mas não sabe olhar para uma pessoa. Eu concordo. Você sabe que você me falou isso, me lembrou. Eu tenho 22 anos de advocacia só em família e eu fiz uma audiência uma vez que a juíza pediu desculpas para a mãe. Ela trocou a guarda da criança de forma assoberbada e ficou 7 meses nessa situação, e a gente fez uma audiência e na audiência ela reverteu imediatamente, mandou trazer a criança e entregar para a mãe, e ela terminou a audiência, ela entregou a criança para a mãe e falou: eu queria te pedir desculpas pelo que aconteceu, eu errei na minha decisão. Isso aí nunca tinha visto na vida. Precisa ser enquadrado. Ela falou, e a mãe disse que desculpava, acho uma choradeira coletiva, assim, recebeu a criança, uma criança pequena, eram acusações graves, mas que não foram bem aferidas. E foi a única vez em toda a minha vida, assim. E a gente já presenciou erros, assim como nós erramos. Quem trabalha erra, né? Tem aquela história, quem trabalha muito, quem trabalha muito erra muito. Quem trabalha mais ou menos erra mais ou menos. Quem não trabalha não erra, e quem não erra é promovido, né? Então tem essa é pesada. Dificuldade. Isso aí me lembra uma outra. Para quando você tiver um problema, você procura alguém ocupado, porque o desocupado nunca tem tempo. A gente vai. Eu amo ditados, você também, também. Eu acho que os ditados populares são ótimos. Eu faço uma coleção de ditados. Eles são fruto de muita exegese, de muito pensamento popular, e tem muita sabedoria. Muita. Agora, até nisso a gente tem que tomar cuidado e não levar, o mundo está difícil hoje, como é que eu vou respeitar alguém que é desocupado? Vai ter que respeitar. Claro. Assim como vou ter que respeitar a mulher de maneira plena, Sim. O juiz também, e o advogado, principalmente. Sim. Então a gente está num... Agora, você falou de gravação, eu lembrei, quando eu falo tirar do contexto, sempre me vem a ideia assim, aquela frase, eu dizia isso no rádio, quando eu fazia rádio. É o famoso, eu não disse o que eu falei. É isso. Eu não disse o que eu falei. Tá lá, mas eu não falei aquilo. É isso. Mas, não, tem situações que a gente percebe que é distorcido, né? As falas são distorcidas e tal, mas assim, ali não tem como fugir, né? São 5 minutos. Eu nem rodei o vídeo, porque eu nem comecei inteiro, assim. Assisti um pedaço, falei, não, mais um. É o dessa semana, sabe? Agora tá virando desse dia, porque é o dia sim, dia também a gente vê esse tipo de situação. Que, veja, sempre existiu, Sergei, sempre existiu. Se coloca muito a culpa hoje na televisão. Não, porque a TV Justiça, os ministros estão aparecendo. A gente que advogou há mais tempo... Quantas arbitrariedades aqui em São Paulo, Tribunal de Justiça, até hoje, outro dia eu discuti com o desembargador. Pôr a culpa meu amigo, o senhor não vai falar agora. O que é isso? Não conhece a lei, advogado não espera para falar, não pode esperar. Isso é culpar o mensageiro pelo teor da mensagem. É só, porque o que a gente vivencia, e talvez até o controle da câmera tenha melhorado um pouquinho, né? Porque em alguns casos... E é mandamento constitucional. Sim. Transparência dos atos do judiciário. Sim. A não ser que seja segredo de justiça, o resto é público. Sim. E como mandamento. E a gente não entrou na herança digital. A gente vai ter que fazer outro podcast. Então vamos fazer... Não, calma. A gente vai fazer um intervalo. Nós estamos conversando com a doutora Silvia Felipe Marzagão, que é presidente da Comissão
da Advocacia de Família e Sucessões da OAB São Paulo e também é ouvidora aqui das mulheres advogadas na Ordem Paulista. Também vamos falar um pouquinho sobre ouvidoria, se der tempo não, nós vamos falar. Então a gente vai para um rápido intervalo, você que está aí acompanhando, aguarde que a gente já volta aqui falando sobre herança digital. Com o papel de ouvir, estabelecer contato e humanizar a atuação das advogadas paulistas, a OAB São Paulo conta com a Ouvidoria das Mulheres Advogadas, permitindo às profissionais um espaço sigiloso de fala e de acolhimento. Para acessar a Ouvidoria das Mulheres Advogadas, a advogada deve entrar em contato inicial pelo e-mail ouvidoria.mulheresadvogadas@oabsp.org.br. Após a triagem, os casos poderão ser encaminhados para o atendimento presencial na sala da OAB São Paulo. Muito bem, estamos de volta com o nosso podcast Pontos e Vistas, uma iniciativa da OAB de São Paulo com a doutora Silvia Marzagão, falando sobre herança, brigas de família, todos os assuntos que permeiam o direito da família e também das sucessões. Antes da gente entrar na herança digital, a doutora hoje é responsável pela Ouvidoria das Mulheres Advogadas. Isso. Conta um pouco da história dessa ouvidoria, rapidamente, mas para a gente poder entender, está tendo muita reclamação. Claro, né? Conto. A Ouvidoria das Mulheres Advogadas surgiu por iniciativa do nosso vice-presidente, Leonardo Sica, que entendeu a pertinência da gente ter uma ouvidoria independente da ouvidoria da OAB Central Geral, que é uma ouvidoria extremamente eficiente, mas porque nós queríamos ter um olhar específico da atuação e do gênero. Então, limitações à atuação profissional da mulher advogada por conta de questões de gênero. Então, nós temos tido, sim, procura com situações bastante graves. A ouvidoria faz essa interlocução da instituição com as advogadas, encaminhando situações que são e que não são da nossa alçada, dando sugestões, atendendo via consulta online. Eu faço pessoalmente esse atendimento, faço questão, porque nós temos aqui uma preocupação da presidência, da vice-presidência, da instituição como um todo, com as limitações impostas às mulheres advogadas em razão do gênero. Do gênero. Né? É como se fosse mutatis mutandis, uma delegacia da mulher que foi criada para ter um olhar diferenciado. Sem dúvida. E veja, assim, nós fazendo, e eu conversei bastante com a Patrícia quando a gente fez aqui a inauguração, a ouvidoria tem uma sala ao lado da presidência, então mostra a importância que a instituição dá para o assunto, né? Nós estávamos conversando nós duas, né? Veja, lembre você as aflições que você passou ao longo da carreira por ser mulher advogada. Eu, a mesma coisa, e a gente começou a puxar pela memória e falou assim, nossa, tais e tais coisas hoje, né, a gente advoga há algum tempo, teriam outro olhar. É isso que nós temos aqui. Você consegue absorver essa demanda? Consigo. Você que cuida pessoalmente. Eu cuido pessoalmente, a gente tem uma estrutura aqui para fazer essa transferência das mensagens, enfim, mas eu cuido pessoalmente, eu gosto de estar à frente disso. O canal de atendimento é por e-mail. Boa. Então, ouvidoria.mulheresadvogadas@oabsp.org.br. E aí, dali, a gente dá o devido encaminhamento, se é a situação de tribunal de ética, de prerrogativas, assim, a ouvidoria em si faz essa interlocução. A gente não tem ações, por exemplo, eu não tenho poder investigativo ou de interferência em determinadas circunstâncias, mas eu consigo direcionar, às vezes com um acolhimento de palavra. Então, eu já peguei situações que a advogada estava desesperada, falei, calma, vamos fazer assim, fazer assim, assado. Nossa, já me aliviou. Depois, sabe, são situações que a pessoa não tem esse apoio de entender o que ela pode fazer. Isso é fundamental. Eu acabei de citar com uma analogia um pouco diferente, que é a Delegacia da Mulher. Quando foi criada lá atrás, e minha mãe, a Zulaê, ajudou a criar no governo Montoro. Olha só que legal. Só que depois, com o tempo, algumas delegadas, mulheres, discriminavam as pessoas. Mas existe muito. E aí a gente começou a fazer um processo que passa muito por essa capacidade de ouvir. Eu lembro uma vez que uma estagiária minha foi levar uma mulher que foi queimada, o marido jogou álcool e tocou fogo nela. Nossa. E a delegada prendeu a minha estagiária e mandou embora a mulher queimada. Aí eu tive que ir lá e impor um rigor, aí ela voltou atrás e tal. Então é muito importante ouvir. Sim, eu vou me recorrer aqui a Simone de Beauvoir com relação a isso, né? O opressor não teria tanta força se não tivesse entre os oprimidos
alguns auxiliares. Então, há entre os oprimidos como um todo pessoas que se posicionam em favor da Mas isso é opressão. exceção, na sua opinião? Olha, Ou não? hoje, não é a regra nem a exceção? Não, hoje eu acho que tem ficado mais excepcional. Porque nós temos entendido, nós mulheres temos entendido que juntas a gente vai muito mais longe, né? E não há porquê uma competição entre nós. Então isso tem melhorado, sim, mas ainda existe, sem dúvida nenhuma. É um sintoma um pouco autofágico das minorias. Sim, sim. A gente acaba... Isso tem um debate também sobre o racismo. Sim. Às vezes as pessoas que representam esse debate não admitem que existe essa condição de autoflagelação, de auto-racismo. Tem gente que combate isso veementemente, que é um discurso inclusive do branco. E aí a gente fica discutindo isso, mas tem também, né? Não, eu acho que assim, o que acontece é que as mulheres em especial, se você eu digo que são as mansas, né? Se você se posiciona de forma mais mansa, você tem vantagens que o patriarcado te permite. Porque para eu sentar numa cadeira, um homem tem que levantar. Porque normalmente esse poder é exercido por eles, né? Então, esse movimento, ele não é um movimento fácil. Antes onde você tinha 10 vagas, você tinha 10 vagas para homens brancos. Hoje você tem 5 para mulheres, 5 para homens. Sendo que você precisa pensar num percentual de pessoas negras. Então, diminui para todo mundo. Este homem sair para outra mulher sentar, eu vou colocar quem não me incomoda. Então, para eu pensar na mansa como alguém que aquela ali dá muito problema, aquela ali é incendiária, aquela ali quer o que ela tem direito. Então, dentro dessa perspectiva, esse auxílio que a gente vê dos oprimidos, ele acaba fazendo algum sentido para essa pessoa, ela tem alguma vantagem. Só que é um pensamento muito tacanha, se você for pensar num todo, né? E, enfim, isso dá outro, a gente dá vai... outro. Bom, então você, mulher advogada, já percebeu que a doutora Silvia tem no mínimo uma escutativa sem dúvida. Importante, então procure, você pode repetir. Repito. Esse é o canal oficial. ouvidoria.mulheresadvogadas@oabsp.org.br. Então tá bom. Registrado. Bom, vamos falar então sobre o direito de herança digital. Explica o que é isso. Explico. Nós temos primeiro assim que pensar que hoje a gente está inserido no mundo virtual. A nossa vida é uma simbiose entre o mundo real e o mundo virtual. E eu até questiono se o mundo virtual não é vida real do mesmo jeito, né? Porque a gente precisa mudar um pouquinho essa chavinha até para pensar que não existe, parar de pensar que é uma terra sem lei, porque não é. Então, diante disso e dessa inserção da tecnologia na nossa vida diária, em diversas frentes, começaram a surgir alguns bens que são bens digitais, então bens que da inserção, da produção no ambiente digital trazem algum tipo de conteúdo, que pode ser existencial, patrimonial ou híbrido, existencial e patrimonial ao mesmo tempo. E esses bens, eles acabam integrando o patrimônio das pessoas. Então, uma conta no Instagram, que é uma conta monetizada, é uma conta que integra o patrimônio do Felipe Neto, por exemplo, que tem uma conta com não sei quantos milhões de seguidores. As criptomoedas que eu compro, que estão só lá no ambiente digital, é um patrimônio que faz parte do meu todo de bens. Quando eu faleço, eu vou deixar bens físicos, né? Bens, casas, carros, enfim. E vou deixar bens que não são físicos. E como a gente está tendo, Sergio, uma mudança muito significativa na questão do tipo de propriedade, porque hoje é muito mais importante você ter acesso do que você ter tijolo. Pensa só, nós crescemos assim, nós temos que ter uma casa própria, né? Nós temos que comprar um carro. A gente esperava dar 18 anos para ter um carro. Terreno. Deus não vai construir mais. Isso, a gente compra precisa terreno. Pensar nisso. E aí, a geração que está vindo agora não quer saber de comprar carro, quer ir de Uber. Ela senta lá, vai trabalhando, vai escutando música, não precisa dirigir, não precisa pagar IPVA, não precisa estacionar. A gente queria uma música, você ia lá, comprava um CD. Hoje você entra no Spotify e você tem 1 milhão de CDs. Então, há uma mudança comportamental em relação à propriedade. E essa visão acarreta nessa história de que nós temos que pensar na transferência patrimonial também desse tipo de bens. Só que, você falou no começo, eu não sei nada sobre herança digital. Ninguém sabe. Eu não tinha pensado. A conta do Instagram, por exemplo, uma influencer,
tem lá 10 milhões de pessoas. Se ela falece... O que acontece? Outra pessoa, a irmã dela, o marido, vai assumir e vai poder se... Porque tem dinheiro rodando ali. Tem. Mesmo que seja uma conta, como é que fala isso? Póstuma. Cada postagem ainda pro Instagram, ele não tá nem aí o Instagram. O algoritmo não quer saber se tá viva. Não tá nem aí, como tem um interesse muito significativo naquilo ali. Porque se eu tenho 15, 20 milhões de pessoas inseridos e seguindo o que eu falo, eu morri, as pessoas não vão simplesmente deletar a minha imagem da vida delas. Mais do que isso, por exemplo, o Gugu, quando morreu, ganhou 1 milhão de seguidores na conta dele. É muito louco isso. Muito. Né? E essas circunstâncias faz com que as pessoas pensem, nossa, nós temos que pensar numa herança digital. Só que antes a gente precisa recuar e dizer assim, partindo do pressuposto, nós não temos uma legislação que trate disso. Gente, nós temos princípios sucessórios e nós temos lei que rege transferência patrimonial por sucessão. E a herança é um todo. Então, o que eu vou ter que ver é a natureza desse patrimônio e como eu vou fazer a transmissão desse patrimônio. Como que você vai quantificar o que vale? Porque a plataforma pode ter interesse, a pessoa que vai assumir esse espólio, digamos assim, pode querer continuar monetizando. Sim. Isso tudo dá um trabalho para entender o que é, né? Por isso que a gente tem que partir de 3 premissas acadêmicas básicas para continuar falando disso, porque nós não sabemos muito ainda. A primeira delas é que assim, os bens que estão na esfera digital são transmissíveis, ponto. Operacionalmente isso é possível. Então, se eu disser que no meu codicilo que eu deixei a minha conta de Instagram para você tem que chegar lá com esse papel e dizer pro Meta, olha aqui, a Silvia deixou para mim, transfira, faça essa transferência. Tem que conseguir operacionalizar isso. E terceira premissa, eu tenho que conseguir valorar isso. Quanto vale? Por quê? Porque eu não posso esquecer os princípios de direitos sucessórios que eu tenho, que são: a herança transmite como um todo, então os bens ativos, passivos, seja imóvel, móvel, seja digital, seja extracorpóreo, seja físico, transferem. E outra premissa que eu não posso desconsiderar de forma nenhuma, eu não posso afrontar a legítima. E para saber se eu afrontei a legítima ou não, eu tenho que saber quanto vale esse patrimônio. Afrontar a legítima são os herdeiros... Os 50% que são inatingíveis, que eu não posso dispor. Que são para os herdeiros necessários. Isso mesmo. Tá, então eu, mesmo que você deixe para mim, não devo, deixa eu falar deixar para você, porque senão... Parece que eu tô te matando, Imagina, né? Já morri várias vezes. Você já se matou aqui algumas vezes, inclusive tá deixando coisa demais para mim. Olha lá, que tá aqui na frente. Mas vamos imaginar que eu deixe para você, então não adianta, porque tem que ver o quanto isso atinge os seus filhos, os seus necessários. E eu vou te dar um exemplo ainda mais interessante para a gente pensar, para o qual eu não tenho resposta, tem um início de resposta. A limitação desse deixar ou desse dispor com relação à destruição. Pensa o seguinte, esse mesmo Felipe Neto que eu falei aqui, que eu também já matei umas várias vezes, coitado do Felipe Neto. Se eu disser assim, quando eu morrer, ele vai dizer, quando eu morrer, vocês deletem todas as minhas contas do Instagram, do YouTube, todas, do X. Deixa o quê? No testamento? Isso? Vamos imaginar que ele deixa isso no testamento. Só que a princípio você fala, claro, deleta, qual é o problema? Daí a gente vai fazer essa aferição de valor e eu chego à conclusão que ele tem um patrimônio de 100 milhões e a conta vale 60 milhões. Então eu estou ultrapassando da legítima aí desse valor, eu não estou nem garantindo o mínimo e mais do que isso, tem conteúdo patrimonial muito relevante. É difícil aferir também quanto que vale a conta. E a Constituição Federal prevê a função social da herança, transmissibilidade desse patrimônio, a continuidade do direito à propriedade. Então nós temos situações que assim vão começar a aparecer e se eu transfiro essa mesma situação para a vida real, você vai falar para mim, claro que não. Quer um exemplo? Picasso, quando morreu, deixou 10 mil obras aqui, que tem um valor inestimável, se a gente for chegar, quanto vale isso, né? Vamos imaginar que ele tivesse deixado em testamento, olha, quando eu pintei as minhas obras, eu pintei a minha alma, todo o meu caráter existencial, as minhas aflições, meus medos, minhas vontades. Mas não foi isso? Foi, mas ele poderia ter dito isso em testamento. Mas naquela época... Mas vamos imaginar, quando eu morrer, queimem tudo, eu quero que vocês queimem tudo. Você acha que a gente conseguiria cumprir esse testamento em alguma medida? Pensando nos herdeiros, pensando no valor cultural. Mas queimem tudo não pode, porque 50% não pode queimar.
e não só 50, não posso Até destruir porque ela nada. pode só ter a conta de Instagram. Exato. Então, essa grande discussão que a gente vai ter com relação às limitações que um esse patrimônio... Muito interessante. Eu tô falando de Instagram, mas tem outras redes sociais. Não, o YouTube, por exemplo, em que você monetiza por view, né? Quem assiste ganha, porque o Instagram depende de publicidade, de post. O YouTube não, você assistiu, você ganhou. O YouTube é automático, né? Você já tem uma... não tem... Você mencionou a meta. Muita gente reclama de dificuldade, acho que até com relação a alguém que morre. Lá tem uns campos, né? Que você... deixa lá a pessoa que será responsável. Isso é bom preencher então, se você... Porque eu acho difícil pessoas não quererem a imortalidade. Quem é que vai querer que apague tudo? Pois é, esse é um questionamento interessante, né? A gente buscou o elixir da imortalidade, talvez tenha achado agora. Veja. Eu acho um pouco assim... perigoso. Mórbido. Eu também. Eu não quero ninguém... Olha as fotos dele, porque as pessoas vão correndo ver. Mais do que isso, veio o que aconteceu com a Elis Regina naquele comercial da Volkswagen, que voltou cantando com a Maria Rita. Isso aí polemizaram tanto. É muito legal você ver, nossa, a Elis, um ícone, cantando e tal. Só que imagine, por exemplo, essa mesma Elis, uma imagem dela falando discursos de ódio, discursos machistas, usassem essa imagem para esse fim. Então... É necessário que a gente tenha uma conscientização e uma limitação disso, porque essas situações vão surgir. A inteligência artificial está cada vez mais avançada, né? Hoje a gente vê você escuta alguns áudios, você não consegue distinguir se é verdade ou se não é. Né? Nós vamos ver essas utilizações nas eleições de forma bastante significativa. Então, são situações que estão aqui, no nosso quintal. E veja, às vezes a gente pensa, nossa, mas isso é muito longe. Eu já me deparei no escritório com situações envolvendo essa situação, patrimônio digital, que quase inviabilizaram, por exemplo, um acordo de divórcio. Então, nós estávamos fazendo um acordo, 2 profissionais liberais trabalhavam numa determinada empresa e eles tinham uma página no Instagram com um número X de seguidores. Fizemos um acordo, alimentos, guarda, convivência, tudo bonitinho, deu certo. Tudo. Quando a gente estava para assinar, Instagram, ele virou e falou assim, tá bom, ela vai ficar com a página, eu quero X reais por cada seguidor da página. A fonte dele era vozes da cabeça dele, tipo assim, quero 50 reais cada pessoa que está seguindo. Não faz sentido nenhum. Só que foi uma discussão que tomou tempo, que a gente teve que contemporizar com o advogado, que a gente teve até a hora que o cliente falou, você quer saber? Fica com essa página, eu não quero saber. Daí, então tá bom, fica, você perdeu o valor, sabe? Mas isso aí me lembra um videozinho que tem com o Paulo Gustavo. Você gosta, né? Até que é da tua área, que ele faz com uma outra atriz, que eu não sei o nome, e ele é o marido e estão se separando. E ela chega e fala, eu quero o disco do Vando. Que você tanto gosta. Ele falou, não, tudo bem, eu gosto do Vando, mas pode ficar. Mas você não vai brigar? É muito sensacional. Tudo bem que é um pouco carregado na mulher, mas também aí é o humor, a gente também não pode ser tão radical. Mas tem de parte a parte. Mas é engraçado que ele fala, não, tudo bem, pode ficar com o carro também. Você não vai brigar? Eu quero brigar. Mas então, antigamente, a discussão era o disco do Vando, ou o livro uma vez a gente da Simone de Beauvoir, por exemplo. Quase perdi um acordo por causa de um conjunto de panelas Le Creuset. Quase. Um acordo bem significativo, mas o problema é que a ruptura é o resto do amor. Às vezes é só o que sobrou. Como o Rodrigo da Cunha Pereira que fala isso. Os restos do amor são o que une aquelas pessoas. E quando uma delas não quer se desfazer do vínculo, se apega ao disco do Vando. Se apega à conta do Instagram. É duro amor, né? É duro amar. Tem gente que ama odiar. Sim. O ódio e o amor. Sim. É uma outra discussão para um outro podcast. Sem dúvida. Mas eu me lembrei agora de Fernando Pessoa, já que nós estamos gastando aqui a cultura. Fernando Pessoa, um dos seus heterônimos, Bernardo Soares, dizia: não é o amor que vale a pena, mas os arredores. É verdade. Tudo que está em volta, né? O sentimento de amar em si, ele nos remete a questões de infância, como é que você foi criada pelo teu pai, pela tua mãe, as suas inseguranças, as tuas carências. É muito difícil amar. Sim, sem dúvida. E aí tem um monte de teoria em cima disso, que infelizmente deságua lá no teu escritório. Deságua. Né? Ou não, né? Às vezes felizmente também. Também, que é libertador, porque livramentos. Existe toda uma questão cultural aí, de mudança, você falar em divórcio. Nem tem divórcio mais, né? Não tem mais separação. Não tem mais separação. Olha o especialista, olha o criminalista falando, dando uns pitacos errados. Se eu for falar de crime me também, desculpa, me perdoe você que está assistindo porque gosta de direito de família, eu sou uma negação. Mas
Antigamente não podia separar, né? Não. Não podia ter o divórcio. Não, depois aí vem o primeiro desquite que você pode fazer só uma vez. Então você errou só uma vez. Se errasse a segunda... Tinha isso no passado, né? Foram criadas diversas amarras para manter a família unida, né? A intenção era de constituição para a família matrimonial, sacramentada no casamento. Todo o resto era resto, o entorno todo não tinha proteção. E hoje a gente vê caminhando para uma situação de divórcio, por exemplo, unilateral. Então, que assim, a dissolução do vínculo, ela tem que ser o mais rápido possível mesmo, não tenho nenhuma dúvida, com os cuidados necessários que devem ser tomados, mas precisa pensar nisso. Eu não posso ficar obrigada a estar junto de uma pessoa em relações de violência, em relações de subjugação. Porque a violência era mais estruturada naquela época. Mais Minha avó casou tutelada. com 16 anos. E ela não ia se separar, não tem como se separar isso. naquele contexto. Né? E é engraçado que é recente, essas mudanças são recentes. São. E até hoje, mesmo quem se separa, às vezes 3, 4 vezes, vem com esse discurso de que a família é importante. É importante. Mas tem que reconhecer que tem crime na família. É lógico. Que tem abuso moral. E não, faz esse discurso porque uma parte da sociedade compra essa história de que a célula máter é importante, claro. É que não tem uma família, são famílias, né? Cada uma na sua constituição. Eu não gosto da hipocrisia, entendeu? Essa coisa muito. É o que mais tem, né? É o que mais tem. Então, para a gente encaminhar o nosso podcast, você falou tudo, mas tem legislação específica já para isso? Não, ainda não. A gente tem alguns projetos de leis em andamento, enfim, mas ainda não. O que a gente tem hoje a gente tem posicionamento, por exemplo, do tribunal permitindo essa flexibilização das transferências, né? E passando dando acesso a essas famílias, por exemplo. A gente teve um caso específico que ficou bem conhecido na época da pandemia, de uma pessoa que faleceu de Covid, que era um companheiro que estava fazendo uma transação comercial de compra de um imóvel e ele morreu, só que já tinha feito alguns pagamentos, ou não tinha escriturado, né, formalizado. E a companheira pediu acesso ao e-mail dele para conseguir levantar aquele período, as provas e tal, e foi concedida a possibilidade de ter esse acesso. Então, outras situações em que são situações muito tristes, né? Muitas vezes, assim, pais que perderam filhos, jovens que querem acesso às redes sociais, até para ver, para manter alguma ligação com aquela pessoa. São situações que precisam ser apreciadas dentro do nosso contexto de direito sucessório vigente. Pensa assim, as pessoas falam, não pode ter acesso porque a intimidade vai ser violada, né? Esses elementos existenciais. Se a gente pensar em materializar num baú cheio de cartas... É a mesma coisa, você vai ter acesso às cartas que sua mãe trocou com uma pessoa que podia não ser o seu pai. Exatamente. Ai, meu Deus, vou acabar com a minha vida. Não vai acabar, a sua vida vai acabar se você quiser, né? Exatamente. Então, às vezes, informações... É que as limitações, elas eram maiores, né? Eram quantas cartas vai ter? 100 cartas? Uma pessoa, 2 pessoas, mas pensa uma caixa de e-mail. Você assistiu Pontos de Madison? Assisti. Nossa, me fez lembrar muito esse filme agora. Aquela dona de casa, Meryl Streep, maravilhosa. E, enfim, quem assistir, não vou fazer spoiler, vai ter um caso. E, nossa, é lindo isso. Lindo o sacrifício que ela faz pela família. Vou assistir de novo. Poucos filmes eu choro, nesse eu chorei. Esse filme é bem bonito mesmo. Esse filme eu chorei porque... nos remete... Tem uma cena do filme, sem fazer isso, porque ela fala o seguinte: eu não posso ir embora. Eu não posso. Ela não pode se dar o luxo de pensar na responsabilidade. E outra, isso me marca muito. Ela fala, no primeiro momento que a gente estiver junto com a pessoa que ela quer ir embora, ela fala: eu vou cobrar você de quem eu deixei para trás. Sim. Isso nunca vai sair da nossa vida. A família que eu abandonei, os meus filhos, isso vai ser uma coisa que vai inviabilizar o nosso futuro. É muito complicado. Muito complicado. Né? E isso se chama responsabilidade emocional, que a gente não vê afetiva, muito frequente hoje, né? Mas hoje tem que conciliar tudo, né? Sim. Porque senão você vai ficar a vida inteira se sentindo culpado. Mas há possibilidades de você não... Aquela época do filme, ou ela abandonava para viver aquilo, ou até porque tinha o preconceito mais latente. Hoje não precisa abandonar para viver uma nova realidade. Mas difícil também, né? É difícil, mas viver é fácil. Mas tem que ser feliz, né? Tem que tentar ser feliz. Viver, essa grande celeuma, né? As pessoas acham que viver é fácil e se tá difícil a gente medica e resolve assim. Não é assim. Tem situações em que você precisa vivenciar lutos, vivenciar dores, vivenciar lutas. E aí,
procurar todos os auxílios psicológicos, psiquiátricos, o que você precisar para isso, mas não é fácil. Não é fácil. As situações de ruptura nunca... Olha, eu já fiz... Outro dia fui tentar contabilizar. Mais de 1000 divórcios. Assim, eu nunca vivenciei um divórcio. Ainda que as duas pessoas quisessem juntas. Civilizadíssimas. Super. É triste. É triste. Ninguém casa para separar. A despedida é triste. É triste. Mas às vezes pode ser libertadora, como você falou. Talvez não num discurso moralista, mas normalizar um pouco o contexto das opções. É isso. Só que é difícil. Muito. Ainda mais numa época polarizada das redes sociais, que se você falar isso, você é de esquerda ou você é de direita. Tem muito conteúdo hipócrita. É vazio, é muito simplista. Muito, quando eu falo da família criminosa, que eu sempre falei isso no rádio, as pessoas quase que mandaram embora. Mas eu quero dizer que a família brasileira tem muito estupro na família, tem muito criança que tem que fazer o aborto. Mas não, você está sendo uma pessoa progressista demais, tal. Porque não você dá tá para jogar né? Mas foram anos jogando embaixo do tapete. Então a gente está vivenciando talvez uma era assim, ou você é isso ou você é aquilo, e ninguém é isso ou aquilo. E ninguém quer pensar, não dá. Nem na novela da Globo você tem mais o vilão e o mocinho. Todos têm problemas. Olha, eu adorei conversar com você. Eu também, foi muito legal. Porque eu falei mais que você, eu acho. Hoje. Imagina, não, você falou bastante também. Foi ótimo, a gente vai ter que fazer de novo. Eu dei uma de Jô Soares. Eu adorei, foi muito legal. Conversa muito então boa. É isso, gente. Olha, eu conversei, você que está aqui até agora, eu conversei com a presidente da Comissão da Advocacia de Família e Sucessões da OAB de São Paulo e também ouvidora das mulheres advogadas na Ordem Paulista, doutora Silvia Felipe Marzagão. Muito obrigado, viu, doutora? Obrigada, eu que agradeço em meu nome, em nome da Comissão de Família e Sucessões, da ouvidoria, dizer que as pessoas venham, né, às nossas reuniões, estejam conosco. Eu digo, as pessoas se perguntam, você se arrepende de alguma coisa na sua carreira? Te digo que a única coisa que eu me arrependo é de não ter me aproximado da ordem logo que eu saí da faculdade. Me aproximei há alguns anos, mas eu tenho 20 e tantos anos de carreira. Era a melhor coisa que eu deveria ter feito. Aqui a gente conhece amigos incríveis, a gente tem acesso a um conteúdo maravilhoso, gratuito, a pessoas que estão dispostas realmente a segurar a nossa mão e vamos em frente, e especialmente para a Jovem Advocacia. Então, venham para cá, as reuniões são todas abertas, os nossos congressos, enfim, o acesso é para todos e todas. Nós esperamos aqui na nossa casa, né? Acompanho integralmente o voto da relatora, doutora Silvia. Até a próxima, até o próximo Pontos e Vistas, que é um podcast, um videocast da OAB de São Paulo.